Bom dia! Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estou chegando aqui mais um dia, né, para fazer essa live. E hoje o tema é como parar de engordar. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é Graziele Oliveira e a minha missão é te ajudar a perder peso, descomplicando o emagrecimento, tá? Essa é a minha missão. Eu sou nutricionista e hoje eu tô aqui para te ajudar e você pode contar comigo para tirar as suas dúvidas, ter todo o esclarecimento necessário. Gente, hoje a minha voz não está favorável, eu tô um pouquinho rouca, tô até aqui com a minha canequinha de água já. Então a gente vai falando e eu vou aproveitando para tomar minha água aqui. Bom, esse tema eu coloquei uma enquete semana passada aqui na página e aí teve duas pessoas que responderam, uma querendo falar sobre este tema, né, como parar de engordar, e um outro tema que eu vou tratar semana que vem. Então hoje eu espero que vocês aproveitem para tirar as dúvidas, tá, em relação a este tema. Se você de repente não conseguir assistir a live ao vivo, deixe seus comentários, eu vou responder todo mundo, tá? Cada um. Para que eu possa ir ajudando vocês com as dúvidas que vocês realmente têm, tá bom? Hoje nós vamos começar, eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Eu falei que eu ia fazer às 8 horas, porém semana passada eu fiz e tava muito barulho, né? Eu acho que o pessoal tá indo todo mundo trabalhar e aqui a rua é muito barulhenta. Então esse horário é mais silencioso, então eu preferi, né, fazer a live esse horário. Então vai ficar sempre para 8h30 da manhã, todas as lives, tá? De quarta-feira, 8h30 da manhã. Se você quiser assistir comigo ao vivo, eu estou aqui pelo Facebook, tá? Na minha página nutricionista Graziele Bajô. Bajô porque é a abreviação do meu nome inteiro, tá bom? Gente, vamos lá então, vamos começar. O nosso tema de hoje, então, é esse tema que permeia aí a mente de muita gente, né? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, às vezes até tem facilidade em emagrecer, consegue emagrecer bem, bacana, mas não consegue manter, né? Não consegue parar de engordar. Às vezes mantém por um tempo, depois volta a ter aquele resultado ruim novamente, começa a ganhar peso e assim a vida toda. Então, o tema de hoje, como parar de engordar. Antes da gente começar a falar sobre ele, eu vou te dar 3 dicas, tá? De como parar de engordar. 3 dicas que, se você levar em consideração, colocar em prática, você vai ver que você vai ter resultados maravilhosos. Existem muitas dicas, muitas estratégias, mas essas são 3 que para qualquer um dos níveis, iniciante ou já um nível mais elevado aí de quem está no processo de emagrecimento, consegue colocar em prática de maneira muito fácil, tá bom? Então vamos lá, gente. Para começar a falar sobre... Peraí, gente. Deixa eu só... Pronto. Coloquei aqui silenciador, senão a gente não consegue fazer a live, né? Vamos lá, então. Então, para começar a falar sobre como parar de engordar, primeiro a gente precisa fazer uma analogia. O que é uma analogia, Grazi? É pensar num fato em que vai fazer a gente lembrar dessa história sempre, para que a gente evite de errar no meio do caminho. Bom, gente, eu quero que vocês imaginem, nesse momento, um carro, uma moto, enfim, um caminhão, o que você quiser. Imagine um veículo. E a gente sabe que um veículo, ele utiliza o que para poder andar? Utiliza um combustível. E naturalmente, um veículo que utiliza um combustível,
ele vai ter um combustível que vai fazer ele funcionar melhor. Se ele for flex, que funciona a álcool e a gasolina, sempre vai ter um que vai prevalecer, que vai ser um combustível que ele vai andar muito melhor do que o outro. Se ele for único, né, que funciona com apenas um combustível, ele tem que ser ou álcool ou gasolina. No caso de caminhonetes, caminhões, funciona diesel também. Então, de acordo com o veículo, é necessário que se escolha um combustível, tá? E por que eu estou fazendo essa analogia a veículo? Porque se você pensar que o seu organismo é o seu veículo e ele precisa de um combustível para funcionar, e esse combustível não é o álcool, não é a gasolina, mas é a comida. E a comida, ela vem de diversos alimentos, ela não vem, né, apenas de um alimento. Ela pode vir de uma fruta, ela pode vir de uma carne, ela pode vir de um leite. E esses alimentos, eles são classificados de acordo com a origem deles, em carboidratos, proteínas ou lipídios, que são as gorduras. Então, de acordo com o que você escolhe para dar aí, para colocar para dentro, né? De acordo com o alimento que você escolhe para colocar para dentro, para servir de combustível para o seu corpo, ele vai funcionar de uma maneira mais adequada ou não. É por isso que você precisa reconhecer com qual combustível o seu corpo, o seu organismo funciona melhor, tá? E a hora que você for escolher esse combustível, que vai fazer o seu organismo aí funcionar legal, primeiro você precisa considerar a tua taxa metabólica basal. Grazi, o que é isso? Nunca ouvi falar. A taxa metabólica basal, basicamente, é a quantidade de calorias que o seu organismo utiliza, tá, para manter o seu corpo funcionando em jejum, dormindo, sem praticar atividade física nenhuma. A gente gasta calorias. Então, a taxa metabólica basal, ela está relacionada à quantidade de calorias que o teu organismo consome dormindo em jejum sem estar fazendo nada. E aí, você precisa, na hora de escolher esse combustível, considerar a taxa metabólica basal. E como você considera isso? Analisando se a tua vida é uma vida assim, que tem uma rotina muito... você consome muita energia, você pratica atividade física, é uma vida muito corrida, você não para um minuto, então com certeza vai ser uma taxa metabólica mais elevada. Você vai consumir mais energia, né? Se você fica muito parado, muito sentado, não faz nada, praticamente nada, só come, é outra taxa metabólica basal, é outra energia que você vai utilizar. E para essas duas considerações, se você gasta muita energia, naturalmente você vai precisar consumir mais energia, né? Você vai precisar de um alimento mais forte, que te mantenha, digamos assim, para que você não passe mal, que te mantenha pelo período em que você estiver acordada e o período em que você estiver dormindo também, tá? Porque pode ser que você tenha ou não, mas quem tem, por exemplo, diabetes, se come menos do que necessita, porque o organismo consome muita energia, se come menos do que necessita, o que acontece? Essa pessoa passa mal, tem hipoglicemia durante o dia, tá? Agora, se você não tem diabetes, você não vai passar mal de madrugada, mas pode ser que você acorde com o estômago roncando, enfim, tem aquela necessidade de fome mesmo, porque basicamente a fome, ela só é ativada quando há hipoglicemia, tá? Então, mesmo que você não tenha diabetes, você pode acordar de madrugada com fome, tá? Então, é interessante considerar se você está comendo a mais ou a menos do que o seu organismo pede, do que você realmente necessita. Então, essa é a primeira dica. Você vai considerar tua taxa metabólica basal
Depois, a segunda dica, você vai encontrar o equilíbrio entre o consumo e o gasto. Pô, se você consome muita energia, né, você consome, né, come muito e gasta pouco, o que vai acontecer? Ao invés de emagrecer ou de manter o seu peso, você vai engordar, porque a balança ela está desequilibrada. Então, essa segunda dica é muito importante, gente. Vocês precisam encontrar o equilíbrio entre o consumo e o gasto. Então, você come muito, mas gasta pouco, você vai ganhar. Você gasta muito e come pouco, você vai perder, você vai emagrecer, mas de repente você já chegou no nível de emagrecimento que você queria, você acha que já está legal, você não quer emagrecer mais, porque uma vez que você ativa o emagrecimento, gente, é muito fácil perder peso, fica muito fácil perder peso, tá? E eu, inclusive, eu tenho um grupo de desafios que eu trabalho, né, para quem deseja perder peso, né, que deseja emagrecer. E é muito bacana que às vezes tem pessoas que chegam e falam assim, ai, eu tinha muita facilidade em perder peso quando eu era jovem, né, quando eu tinha 18, 20, 25 anos. Depois dos 35 anos ficou mais difícil perder peso. Eu vejo que é mais fácil ganhar do que perder. E realmente, né, porque é uma vida aí que você vai acostumando, vai acumulando, né, certos estoques de energia, e que quando chega aos 35 anos realmente tende a mudar, porque a quantidade de hormônio que o teu corpo produz já é diferente, tá? Já é diferente de quando você tinha 20, 25 anos. Então, o metabolismo ele tende a diminuir, ele tende a baixar, tende a ficar um pouquinho mais lento, mas é por causa da produção de hormônios, tá? Só por conta disso, mas você consegue perder peso da mesma maneira. E o bacana é que quando você ativa o emagrecimento, fica tão fácil perder peso. Se você se mantém naquele caminho, nossa, você consegue perder peso e depois manter e fica super natural. E este grupo de desafios que eu tenho, eu ensino exatamente isso. E é tudo assim muito prático, porque as pessoas já recebem o desafio e já colocam em prática. É muito bacana. Logo eu vou estar abrindo as inscrições para ele. Mas agora eu quero dar a terceira dica de como parar de engordar. Mudar o combustível. Bom, então essa primeira dica foi considerar tua taxa metabólica basal. Quem chegou aqui na live depois vai ficar aqui gravado, tá? Por 24 horas. Assiste, depois que terminar, assiste desde o início, para você entender o que eu conversei aqui, tá? A segunda dica foi equilibrar o consumo, tá? E o gasto. Consumo energético e o gasto energético. A terceira dica é mudar o combustível. Então, se você quer parar de engordar, você vai mudar o combustível. Se você já considerou as duas primeiras dicas, tá tudo ok, tudo bacana. Você já identificou o que faz bem para você e o que não faz. Terceira dica vai ser, então, mudar o combustível. Se você estava consumindo, estava funcionando com um combustível que não é o ideal para você, você vai mudar. Um carro a gasolina, ele não anda com álcool. De jeito maneiro. Ele começa a engasgar e não anda de jeito nenhum, não sai do lugar. Um carro a álcool não anda com combustível à base de gasolina. Não anda. É a mesma coisa do seu corpo. Se ele foi feito para funcionar com alimentos adequados e você dá o que ele não está pedindo, o que ele não necessita, ele também não vai funcionar. Entendeu? E ainda vai começar a aparecer um monte de problema, que basicamente são as doenças aí, né? Porque, ele não está funcionando, você continua dando para ele aquilo que ele não está pedindo, aquilo que ele não quer, a tendência é que vai aparecer um monte de doença. Vai aparecer um monte de doença, um monte de problema, porque, de fato, ele não está funcionando da maneira adequada, da maneira correta, tá? Então, muda o combustível. Ah, Grazi, como assim? Poxa, se de repente na sua casa, o
que mais prevalece é carboidrato, e você sabe que o carboidrato não está te fazendo bem, ele não permite que você mantenha o seu peso, ele tá te fazendo engordar, então muda o combustível, pô, o carboidrato não é possível, tá fazendo mal. Ai, Grazi, mas carboidrato é o que eu mais tenho em casa, porque, gente, eu falo que eu identifico isso na mesa da maioria das pessoas, né? Na maioria dos brasileiros é o que prevalece, são os carboidratos. E se vocês de repente não sabem o que é carboidrato, basicamente, uma outra aula eu posso entrar mais profundamente sobre isso, mas basicamente, carboidrato é tudo que dá energia, te dá energia assim, ó, rapidamente, tá? Uma outra live, uma outra aula, eu posso até entrar mais profundamente sobre esse assunto. Então, se você identificou que na sua casa o que prevalece é mais carboidrato, você vai mudar o combustível. Eu falo isso, gente, porque teve uma época, logo que eu me formei também como nutricionista, né? Uma vez a gente fez um almoço em família, cada um levou um prato, o combinado era esse, né? Cada um levava um prato, depois ia juntar a comida, todo mundo ia comer. E foi muito bacana, gente, porque eu falo assim, só tinha carboidrato. Um levou panqueca, outro levou arroz temperado, com presunto e queijo, né? Mas arroz temperado. Aí o outro que levou? O outro levou macarrão, enfim, só tinha carboidrato ali na mesa, só tinha carboidrato. A única que levou salada fui eu, pra variar, né? A única que levou salada fui eu, acho que eu tinha levado uma salada de berinjela. Que também não era nem uma salada, que eu gosto muito de salada de folhas, mas não era. Era um legume, né, na verdade. Eu levei lá uma salada de berinjela, né? Todo mundo comeu, foi uma delícia, mas eu falo assim, que não tinha muitas opções, além daquela berinjela que eu tinha levado, de salada ou de legume. E na maioria da mesa dos brasileiros é assim, as pessoas tendem a colocar tudo aquilo que dá muita energia, que enche a barriga, que estufa, que faz elas se sentirem satisfeitas mesmo, né, que enche a barriga. E esquecem aí dos outros alimentos. Então, se você identificou que na tua casa a prevalência é carboidrato ou é algum outro alimento que não está te favorecendo, que está fazendo você mais ganhar peso do que perder, então troca o combustível, muda o combustível. Se é carboidrato não está te fazendo bem, muda. Se tem outras duas fontes, se tem proteína, tem gorduras, tá? É claro que tem que saber introduzir cada um desses alimentos, tá? No dia a dia, para também não ganhar peso, porque todos eles têm calorias, todos eles podem gerar calorias aí no seu organismo, tá? Que é uma fonte de energia. Se você não souber, gente, tô rouca, tô péssima hoje. Se você não souber utilizar essa fonte de energia da maneira adequada, ao invés dela fazer bem, vai fazer mal, tá? E aí nesse grupo de desafios é bacana que eu ensino certinho cada uma das fontes e você vai colocando já em prática. Conseguiu já o primeiro desafio, já põe em prática, e aí vai pro segundo, já coloca em prática. É bacana porque você já consome aquele conteúdo e já põe em prática. Consome e põe em prática. Justamente para você não esquecer, né? Para você não esquecer, não ter o perigo de errar lá na frente. E aí aquilo lá você vai assimilando aquele conhecimento e depois vai ficando muito prático. Vai ficando muito prático, tá? Então, basicamente, as 3 dicas que eu tinha para dar para vocês hoje são essas, tá? E eu quero saber, tem alguma dúvida, gente? Vocês querem perguntar já aqui ao vivo? Pode perguntar, que eu já vou esclarecer, tá bom? E quem assiste essa live aqui depois, que de repente chegou depois, ou vai assistir essa live depois no conteúdo gravado, que vai ficar 24 horas aqui no Facebook, depois vai lá pro YouTube.
Aí quem assistir depois também deixa os comentários que eu vou responder depois, tá bom? Desculpa pela minha voz que não está favorecendo hoje, né? E eu acho que não tem perguntas, né? Mas se tiver, gente, vocês me mandam aqui depois que eu vou estar respondendo. E vocês podem deixar sugestões para as próximas lives. Então eu vou trocar a live, viu, gente? Semana que vem, a partir da semana que vem, vai ser as lives das quartas-feiras, 8h30 da manhã, aqui pelo Facebook, e depois vai lá pro YouTube, tá? 8h30 da manhã, porque eu vi que é o horário que fica um pouquinho mais de silêncio. Aqui é onde eu tô gravando, tá? Então é isso aí, gente. Desejo um bom dia para vocês. Assistam a live que chegou depois. Deixem suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões para as próximas lives, os próximos temas, tá bom? Bom dia para vocês, um excelente trabalho para todo mundo. Tchau, tchau.